Desejo cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos que estão na nossa live, que o Senhor Jesus esteja com todos também. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Versículo de número 17. Glória seja dado ao nome do Senhor, ou dada ao nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Igreja boa de Bíblia é assim, né? Tem gente achando no Antigo Testamento. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, diz assim: orai sem cessar. Repita comigo, por favor, orai sem cessar. Mais uma vez, orai sem cessar. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Permita-me nesta fase introdutória deste sermão, começando com uma interpelação, uma pergunta básica, para que nós venhamos descortinar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Se eu perguntar para você quais são as nossas maiores riquezas, o que é que você tem de mais importante aqui nesta terra? Eu já vou dizer a você que não é a tua casa. A tua maior riqueza não é a tua casa bonita que você tem. A tua maior riqueza não é o teu carro do ano, o carro top que você tem. A maior riqueza que você tem não são as contas que você tem na Suíça. Dá glória, tome posse. O pastor de Ivaí já tomou posse. Não são as contas que você tem, aquele dinheiro que você não gasta para nada, Jesus volta e tu deixa para o anticristo. A maior riqueza que nós seres humanos temos é o tempo que o Senhor Deus nos deu. Todos os dias o Senhor deposita para nós 86.400 segundos. Isto dá 24 horas. Destas 24 horas, nós temos 7 dias na semana. Nós temos 30 ou 31 dias no mês. E eu queria que você saísse daqui pensando que a maior riqueza que você tem não é o dinheiro que está no teu banco, não é a casa bonita que você tem, não é o carro bonito que você tem. A maior riqueza que você tem não é aquele dólar escondido. A maior riqueza que você tem é o tempo que Deus lhe dá. E a nossa pergunta é: o que é que nós estamos, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Se o tempo é a maior riqueza que Deus me dá, o que é que eu estou fazendo com o tempo? Um dia tem 24 horas. Se eu fosse dizimar o meu tempo de 24 horas, eu teria de ter de devocional com Deus 2 horas e 40 diário. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós, o que Deus quer da igreja, no mínimo 2 horas e 40 para Ele diário. 2 horas e 40 por dia dá 72 horas no mês. Deixa eu fazer uma conta, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, por isso eu vou dizer aproximado aqui. Nós estamos tendo culto de 1h30. 1h30. Nós temos oração na terça que não dá meia hora, 40 minutos, já vamos embora para casa. Então nós estamos tendo, vamos fechar aí 1h30 terça, 1h30 quinta e 1h30 no domingo. Isto dá 4 horas
e 30 na semana. Se eu somar 4 horas e 30 na semana, vai dar cerca de 17 horas e 20 minutos no mês. Para as 72 horas que eu preciso ter com Deus, eu vou ficar devendo todo mês cerca de 55 horas na presença dEle. Porque se eu tenho 24 horas, 2 horas e 40 é dele, e eu só venho para a igreja terça, só venho para a igreja quinta, só venho para a igreja domingo, dá 4 horas e 30 por semana. Então eu tenho 17 horas e 20 no mês. Para 72 horas que no mínimo eu preciso ter com ele, eu vou dever cerca de 54 horas e alguns minutos para Deus. E se nós falarmos dos crentes domingueiros, que só vêm para a igreja aos domingos, então vai ficar 1 hora e 30 por semana. E para com esta história que você tem devocional na tua casa de 2 horas e 30. Jesus, ele vê. Mas eu estou aqui esta noite justamente para nós despertarmos no tocante à nossa vida espiritual e reconhecermos, que a maior riqueza que Deus nos dá é o tempo. E o que é que estamos fazendo com o tempo? Esse negócio de desculpas que eu não tenho tempo é mentira. E Deus sabe, mentira esfarrapada, mentira piedosa. Porque você tem tempo por filme, você tem tempo por WhatsApp, você tem tempo por Facebook, você tem tempo para muitas coisas, para ficar no telefone, para ficar de resenha. E você precisa aprender que a maior riqueza que nós temos é o tempo. E o que é que estamos fazendo com o nosso tempo? John Wesley, ele levantava 4 horas da manhã todos os dias, antes do sol nascer, para justamente ter o seu devocional com Deus, de no mínimo 4 horas de oração. John Wesley, se não orasse no mínimo 4 horas por dia, ele dizia que não estava preparado para as afrontas que poderiam acontecer durante o seu dia. Por isso que Paulo vai alertar a igreja de Tessalônica dizendo: você precisa aprender a remir o seu tempo, a dar tempo para Deus, e você precisa orar sem cessar. Jesus, ele nos ensina a orar. João capítulo de número 14, versículo de número 13, quando ele disse: peça em meu nome ao Pai, e ele vai fazer. É interessante que Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6, o Senhor vai nos dar uma alusão do que ele quer de nós. Então ele vai nos ensinar assim: ó, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ore a Deus em secreto. E em secreto Deus lhe ouvirá e Deus lhe recompensará pela sua oração no secreto. É interessante que na época de Jesus existia um formalismo concernente à oração, e judeu orava 3 vezes ao dia. Judeu orava 9 da manhã, judeu orava meio-dia, e judeu orava 3 horas da tarde. Daniel 6:10 nós vamos ver isso, e Atos 3:1 a gente vai ver isto também. Eles oravam no templo, eles oravam nas sinagogas, fariseu gritava na praça. Mas o que Jesus ensina é para nós orarmos a sós com Ele. E o quarto aqui no grego mesmo original significa dispensa. Para você ter o seu cantinho onde ninguém vai lhe incomodar. Você precisa ter o seu cantinho de oração.
Você precisa ter o cantinho de oração, escuta para dar glória com gosto. Você precisa ter o cantinho de oração cujo o seu piso tem a marca do seu joelho. Aquele cantinho que você vai preparar e vai dizer: esta é a minha dispensa. Nos momentos difíceis eu vou me prostrar aqui. E quando Deus me outorgar a vitória, nos momentos alegres eu também vou me prostrar aqui. E Ele vai nos ensinar que nós precisamos entender algumas coisas aqui. Que além de orarmos em secreto, eu preciso aprender a orar reunido também. Tem gente que diz assim: eu já oro, já estou orando, eu estou orando, ok. Mas a gente precisa aprender a orar reunidos. Pastor, provo. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente desceu do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa. Quando eu oro reunido, Deus enche a casa. Então eu quero lhe convidar: não falte culto de terça-feira, que é culto de oração. Porque quando nós estamos reunidos, o Senhor enche a casa. Não falte culto via Zoom 3 da manhã. Ontem eu orei quase sozinho. Não falte culto às 0 horas via Zoom. Reunidos, Deus tem o prazer de encher a casa. E o resultado da oração reunida: Jesus salva 3.000 almas, Jesus salva 5.000 almas, Jesus salva as pessoas. Quando é que a gente vai entender que nós precisamos ter o nosso cantinho, nós precisamos orar reunidos? E quando eu oro, o Senhor Deus ouve. Gente, olhe para mim, não é aquela oração de igreja, soberano e eterno, não é nisso não. Oração é falar com Deus. Por isso que Jesus ele vai nos ensinar: comece a oração dizendo Pai. Porque Pai é intimidade. Ninguém chama estranho de pai. Você já chama seu pai porque é família, ele te gerou. Então a nossa oração é começando assim: Pai. Quando eu digo Pai, eu estou dizendo: eu tenho intimidade com o Senhor. E oração é uma conversa. Eu vou conversar. Eu vou dizer o que eu sinto. Eu vou dizer o que eu penso. Eu vou dizer o que eu acho. Para com essa história. Eu não sei orar. Eu não sei falar. Quem é que disse que não sabe? Sabe conversar com seu pai? Então isto é oração. Abra o coração. Diga o que você sente de verdade para ele. Isto é oração. Aí vai dizer assim: Pai Nosso. O Pai Nosso aqui é muito lindo. É porque quebra toda aquela arrogância, né? Aquela egolatria de que eu sou e o fulano não é. E o Pai está dizendo: eu sou de todos. Tem uns que são mais íntimos, porque a oração traz intimidade com o Pai. Eu estou sentindo Ele aqui entre nós. Aí ele vai dizer assim: esta oração de Jesus não é para ficar repetindo igual todo mundo faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha. Não é isto não. Esta oração é para nós aprendermos como orar. Quando eu digo Pai, eu estou dizendo intimidade. Quando eu digo nosso, eu estou dizendo que não é exclusividade. Aí o texto vai dizer: santificado seja o teu nome. Como é que santifica o nome de Deus? Como é que eu santifico o nome de Deus? Com o meu testemunho. Quando eu tenho um testemunho cristão, eu santifico o nome de Deus. Versículo de número 10. Venha o teu reino. O que é isso, pastor? Quando você orar,
você vai dizer: faça aqui como é aí. Só quem conhece Bíblia entendeu. Eu queria tempo para explicar isto. Faça aqui como é aí. Aí ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ah, bonitão. Não é para repetir, seja feita a tua vontade. Quando Deus quer que tu faça a vontade dele, tu não faz. Não é repetir. Aqui não é reza. Não é repetição. É para dizer: Deus, não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu não vou se o Senhor não for. Eu não falo se o Senhor não falar. Eu não tomo atitude escuta se o Senhor não me direcionar. Porque quem chama o Pai de Pai, quem sabe que o Pai é nosso, quem santifica o nome dele com testemunho, não toma decisão sem antes orar. E quando ora e toma decisão, depois que toma a decisão dá certo, não para de orar. Tem gente que só ora para receber, depois que recebe abandona a oração. Não! O que Deus quer é que nós oremos para receber e continuemos orando depois de receber. Orar para receber é dependência. Orar depois que recebeu é gratidão. Glória. Seja feita a tua vontade. Eu não tenho livre-arbítrio mais. Esse negócio, eu tenho livre-arbítrio, tem não. Aceitou Jesus, já era esse negócio. Esse negócio que eu faço, já era também. Mas o homem tem livre-arbítrio. Tem sim, até aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, acabou. Aí está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Versículo de número 11. Por que o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Porque o nosso amanhã é o hoje de Deus. O meu daqui um mês é hoje para Deus. Deus é atemporal. Então eu não me preocupo, porque eu sei que a fidelidade faz Deus dar o pão de cada dia. E quem entende isso, agora segure que aí agora entrou aqui uma chamadinha para você entender. Olhe para mim aqui, para você entender o negócio. Pare de murmurar com a porta que Deus abriu para você. Pare de reclamar do seu patrão. Pare de reclamar do seu emprego. Pare de reclamar que está trabalhando muito. Tem gente que queria ter saúde e porta aberta para trabalhar. Pare de reclamar, porque é esse trabalho que tem levado o pão para a tua mesa. Então glorifique a Deus. Dê pão nosso. Diga: pão nosso. Estou fazendo propaganda não, onde o Aleph trabalhou. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o meu amanhã é o hoje de Deus. Pão nosso. O pão não é só seu. O pão é nosso. Você precisa aprender isto. Está cheio de crente com a conta cheia. Jesus vai arrebatar a igreja, vai ficar para o anticristo, porque não divide o pão. E o pão não é seu, o pão é nosso. Deus abriu a porta ali, abençoou para você ser canal de bênção para alguém também. Deus não vai lhe dar nada se você não for bênção para alguém. Uma hora a fonte vai esgotar. Se você não plantar mais, planta mais. Deus te abençoa, abençoe alguém. O pão é nosso. O pão não é seu, o pão é nosso. Eu vou contar uma história a vocês. História com H. Não é história com E não. Eu estava num curso, pastor discipulando o pastor. E eu estava sentado ouvindo para mim um dos maiores missionários que hoje reside na Colômbia.
pastor Satírio. E ele estava falando algumas coisas, e eu me lembrei e coloquei aqui. Ele foi convidado para pregar em uma igreja, e o pastor levou ele no mais caro restaurante que existia, porque isto é princípio de honra. Pastor, o que é princípio de honra? Você dá ao teu superior aquilo que você dá a você. Então levou ele no melhor restaurante e pediu o melhor prato possível. Eu lembro que ele disse que era camarão, esses negócios gostosos, coisa de crente baiano e todo crente que gosta. E ele dizia: e estou comendo gostoso, está maravilhoso o prato. E de repente vem um menino vendendo bala, entrou no restaurante chique, tantas mesas para ir, o menino só foi na mesa dele e ofereceu a bala. O garçom desesperado, restaurante chique, vai tirar o menino. E o pastor Satírio disse: tire não, ele está com fome, faça ele sentar na mesa ali, e tudo que tem na minha mesa dê para ele, que eu vou pagar. Ele foi, o menino comeu aquela comida gostosa, agradeceu, foi embora. No outro dia ele ia pegar o voo para voltar para sua casa. Veio uma pessoa no aeroporto, chamou ele e disse: pastor, vem aqui. Eu estava em casa e Deus mandou eu lhe entregar este envelope. Quando ele abre o envelope, tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu não lembro a quantia, por isso eu não vou falar. Tinha muito dinheiro no envelope. E Deus respondeu no ouvido dele: eu não devo nada para ninguém. O pão não é seu, o pão é nosso. O pão não é seu, o pão é nosso. E no mesmo dia o Senhor Deus deu a vitória. O que você faz ou deixa de fazer, quando Deus manda você fazer, você fica ou com saldo no céu, ou com negativo no céu. Se Deus mandou fazer e você fez, é saldo positivo no céu. Se Deus mandou fazer e você não fez, é saldo negativo no céu. E um dia Deus vai te chamar para prestar conta. O que Deus mandou você fazer, faça logo. Glória. Deixa eu perguntar para você: quem era o menino no restaurante? Que foi direto na mesa do pastor Satírio. Quem era aquele homem? Ele conta que era um homem diferente. Era um homem diferente. Busque esse testemunho. Era um homem diferente. Era um homem que foi no aeroporto, um semblante diferenciado. Eu vou perguntar: quem era esse homem? Porque o pão não é seu. Uricanchou é vaia. O pão é nosso. Deixa eu falar uma outra experiência que o pastor Satírio passou. Eu preciso voltar a fazer essas imersões, porque a gente sai de lá crente. Ele disse que ele estava pedindo ajuda para ir para a Colômbia, para ser missionário na Colômbia. E ele estava pedindo ajuda. E tinha um empresário sentado. O empresário naquela época tinha cerca de $60 mil na conta. E aquele empresário estava ouvindo o pastor Satírio pedindo ajuda para ajudá-lo no campo missionário, para ajudar a fazer a obra de Deus. O empresário endureceu o coração. 35 anos depois, o empresário viu o pastor Satírio. E o empresário disse: pastor Satírio, eu preciso falar com o senhor. E ele disse: fala, filho. Ele disse: há 35 anos atrás, quando o Senhor estava pedindo para ajuda para o campo missionário, eu era um empresário bem sucedido, tinha muitos dólares, tinha $60 mil, era isto, eu marquei aqui, tinha $60 mil na conta, e eu não te dei um centavo.
35 anos depois eu quebrei. Eu não tenho mais nada. E eu vim aqui dizer o que é que eu posso fazer pelo Senhor. O pastor Satiro olhou para ele e disse: eu vou orar pela sua vida. Quando ele colocou a mão na cabeça para orar para o ex-empresário falido, o Espírito de Deus disse: fale para ele que ele chegou tarde. Porque o que Deus mandou você fazer, faça. Oh, porque o pão é nosso. Ele disse: o que eu vou falar para ele? Ele disse: fale para ele que a benção dele estava há 35 anos atrás. Ele chegou tarde, não dá mais para fazer. Se Deus mandou você fazer e você não faz, fica uma dívida no mundo espiritual. Tem gente que está endividado com o papai. Mas papai nos trouxe aqui para dizer: volte a praticar este amor, que entenda que o pão não... Mas sou eu que suei, sou eu que trabalhei, sou eu que fiz, é eu que arregacei as mangas. Deus está dizendo: fui eu que dei força para você levantar, fui eu que abri a porta, fui eu que dei. Então você não fez nada, porque o pão não é seu, o pão é nosso. Aí ele vem dizendo: perdoa os nossos pecados. Tem muito crente hipócrita. Eu vou falar aqui. Tem muito crente hipócrita, muito crente fariseu, que na sua oração pede para Deus lhe perdoar, mas não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar a sua mãe, não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar o seu filho, não consegue perdoar o primo, não consegue perdoar da família, não consegue perdoar lá do emprego. Para você orar: perdoa os meus pecados. Olha o texto: assim como eu perdoo quem me ofendeu. Não dá para Deus lhe perdoar se você não perdoar. Aí eu entendo uma coisa: quem ora perdoa, quem ora muda, quem ora se arrepende, quem ora pratica bondade, quem ora não tem esse negócio no coração. Quando alguém diz para mim: pastor, eu estou de coração preto, pastor, eu estou com raiva, pastor, estou com ódio de fulano, não aguento ver a cara, não quero perdoar. E Deus disse, a Bíblia diz, e Deus está dizendo: está faltando oração, está faltando oração, está faltando oração. Porque quem ora perdoa, quem ora perdoa, quem ora perdoa, quem ora perdoa, quem ora perdoa. Eu vou caminhando para a conclusão. Valorize o seu tempo com Deus. Oração, eu estou postando isso lá no grupinho do WhatsApp. Oração tem, o que falta é crente para orar. Oração tem, terça-feira oração, ninguém vem. Todo dia 0 hora comigo, oração via Zoom, ninguém vai. 3 horas da manhã de sábado para domingo, oração via Zoom, cadê o povo? Oração tem. Você quer ver o povo orar? Aperta ele, Jeová. Quarta-feira de manhã, ciclo de oração. Tem oração. Cadê o povo? E quando a gente está na prova, a gente ora, a gente busca, né? Principalmente quando Deus dá uma apertadinha, a gente fica com medo de morrer. Oh Pai, eu vou ser. Aí Deus vai ter misericórdia e cura, abençoa. E cadê você na oração? Sumiu. Estou passando fome, Senhor. Fiquei desempregado. Eu estou passando necessidade. Deus vai, abre a porta, te abençoa. Tu some. Deus não tem compromisso, eu vou falar. Deus não tem compromisso com quem tem compromisso só com as mãos dele. Deus não tem compromisso com quem tem compromisso só com as bênçãos dele. Deus tem compromisso com quem quer mudar de vida de verdade.
Deus tem compromisso com quem quer Ele de verdade. Deus tem compromisso com quem entra aqui e diz: Deus, eu não quero sair do jeito que eu entrei. Eu quero mudar, Deus. Eu quero mudar, Deus. Eu quero. Eu sei que a nossa vida é complicado. Eu sei que às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está ali, mas o que Deus quer é perseverança. Eu sei que tem dia que eu dobro o joelho, não tenho palavras, mas eu estou lá de joelho dobrado. Aí a gente começa, fica 2 meses no propósito. Aí o negócio começa a melhorar. O marido muda. A casa fica boa. Está prosperando no emprego. Saúde está ok. Cadê o fulano depois de 3 meses? Na prova era o primeiro a chegar. Na prova era o primeiro a vir. Acabou a prova, sumiu. Orar na prova é dependência. Orar depois é gratidão. Então Jesus, ele gosta de quem ora na prova e quem ora quando está na bênção também. Jesus não é Buda para ficar estático na sua estante. E outra, Jesus não é estraga prazer. Ele quer participar dos teus momentos bons e dos teus momentos ruins também. Tem gente que só vai ler a Bíblia quando vai pregar. Eu vou estar descendo tudo quentinho. Fica sem comunhão. Aí o pastor fala assim: tu prega aqui. Ah, meu Deus! Estou sem revelação. Eu não estou entendendo. Não é que você está sem revelação. Não é que você não está entendendo. É porque não tem familiaridade com a comida do Pai. Aí fica desesperado. Cadê o texto? Onde está o texto? Onde que eu acho? Eu vou pregar o quê? Ah, meu Deus do céu. Porque não tem intimidade com o Pai. E papai está falando: o melhor e a maior riqueza que você tem é o tempo. Deixa um tempinho para mim também. Eu lembro de 2 textos de Lucas. Lucas capítulo de número 11. Versículo de número 5 ao versículo de número 8. Jesus vai falar sobre oração. Lucas capítulo de número 18, a parábola de Jesus também é sobre oração. Eu vou explicar as duas aqui e termino. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 5 ao versículo de número 8, era meia-noite. Chegou um amigo na casa do homem. O homem não tinha pão para dar. Então ele vai na casa do vizinho, bate meia-noite. Me arruma 3 pães para mim. O vizinho dá uma pancada nele, dizendo: para com isso, rapaz. Meia-noite pedindo pão. E ele disse assim: é porque chegou um viajante, um amigo em casa, e eu preciso dar pão a ele. Aí você para raciocinar. Meia-noite, ele diz assim: se eu pegar pão para você, as crianças vão acordar, já estão na cama. Você pensa que é igual a tua casa? Na época de Jesus, quando a casa era humilde, era um cômodo só. Pensa que a tua casa que tem uma cozinha bonita e um quarto longe da cozinha, se alguém pedir pão, você vai lá na tua cozinha, acende a luz e pega. Na época de Jesus não era um cômodo só. Meia-noite a lamparina já estava apagada, a casa estava um breu. O homem para pregar pão tinha que acender a lamparina de novo, fumaça. Ia clarear, acordar as crianças ficariam com raiva para dormir depois, só Jesus. Então o homem quis argumentar com o amigo, dizendo: não posso acender lamparina agora, as crianças vão acordar. E Jesus estava ensinando: seja persistente, até em situações difíceis, ore a Deus. Busque a Deus. Deixa eu perguntar: o homem deu pão ou não deu? Deu, porque o homem ficou lá. O homem ficou importunando até dar o pão para ele. Lucas capítulo de número 18,
Tem a da viúva, a parábola da viúva e o juiz iníquo. Olha que interessante esta parábola. O contexto imediato da parábola é o capítulo de número 17, versículo de número 22 a seguir. Quando Jesus está ensinando aos discípulos sobre as coisas que iriam acontecer dos finais dos tempos. Jesus estava dizendo acerca dos dias de Noé, dos dias de Ló, que estariam dois no campo, um seria tomado, o outro deixado. E depois Jesus entra explicando a parábola de oração. O que Jesus estava ensinando aqui, eu concluo e termino agora, é que nos momentos difíceis e nos momentos do fim que estamos vivendo, só vai permanecer o crente que ora. Eu vou começar um estudo todas as terças-feiras sobre a figueira chamada Israel. Nós vamos mergulhar nesse tema. E vocês vão entender que Jesus está voltando. Mas para ficar de pé, você precisa orar. Para ficar de pé, você precisa se posicionar. É extremamente necessário você orar para ficar de pé nos dias que estamos vivendo. Crente que não ora não permanecerá de pé. Não adianta correr. Jesus disse: os dias são maus, então vamos orar. Jesus ele orava. Jesus ele orava em momentos difíceis. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 36. Getsamane, bora orar. Jesus orava para tomar decisões difíceis. João capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir. Ele sabia que de manhã tinha negócio difícil. Então ele vai orar, porque iam trazer uma mulher apanhada em adultério. Então ele passa a madrugada orando para ter uma solução para o problema. Pastor, eu estou perdido na vida. Tu está perdido não, é que tu não ora mesmo. Porque quem ora a lâmpada acende. E posso falar, até quem ora se perde às vezes. Tu fica desesperado hoje, mas amanhã a alegria vem. Tu não entende hoje, mas tu não pode deixar de orar. Você acha que os Salmos de número 30, verso de número 5, Davi estava como? Davi estava angustiado. Só que ele permaneceu, ele orou cantando, dizendo: choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que Davi estava dizendo? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor é a causa, a razão de não sermos consumidos. O versículo de número 23 diz: elas são renovadas a cada manhã. Eu oro na minha angústia à noite, a misericórdia do Senhor renova de manhã, e a alegria vem. Fique de pé, por favor. Oh, glória a Jesus. Se você orasse como murmura, a sua vida já teria mudado faz tempo. Eu digo para muitos, é mais fácil abandonar do que se posicionar. E Jesus quer posicionamento nosso esta noite. Eu quero que você diga para Deus: Deus, eu estou fracassado em oração. Porque a gente precisa ser sincero com Deus. Esquece aquela oração bonita: eterno Deus, eu sou cara, Pai. Esquece isso. Você vai dizer: Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer que o meu tempo eu não tenho aproveitado mais contigo. Posso falar, casamentos só permanecerão se ambos orarem juntos. De chamar